Eu fiquei pensando, né? Porque hoje em dia o que a gente tem de bastante discussão é a questão de energia, né? Uhum. Então a gente tem energia renovável, esses data centers enormes que a gente tem hoje por causa da inteligência artificial. Você acredita que o futuro da arbitragem vai começar aí ou já está nesses temas? Eu acho que sim. Então, acho que a gente tem dois aspectos, né? A gente tem, acho que, as disputas privadas. Então, eu vou ter disputa de seguro, eu vou ter disputa de construção de parque eólico, que já existe, né? Então, acho que já tem muito disso. Eu vou ter a disputa de comercialização e distribuição, que também já existe. E eu vou ter um outro tipo de disputa que vai começar a surgir cada vez mais, que são as disputas internacionais baseadas em tratados de, enfim, preservação, ESG, meio ambiente, que já começam a despontar. Então, esse tipo de arbitragem que eu comentei com vocês, de arbitragem de investimento, ele é um tipo de arbitragem que um investidor vai acionar um Estado. E já tem nos últimos 10 anos uma tendência de o Estado poder apresentar contrapleitos contra o investidor. Quando ele fala, olha, você chegou aqui, na verdade, e destruiu o meu país. Então, vou te apresentar um contrapleito de danos aqui ambientais que você causou. Então, isso também é comum e vai ser cada vez mais possível que, na verdade, os estados comecem a acionar os investidores falando, olha, você veio aqui e arrebentou o meu país. Eu te dei todo tipo de suporte, isenção de imposto, incentivo, e você veio e arrebentou o meu país. E eu tenho um tratado aqui com o seu país de origem que eu posso te acionar. Então, a gente também vai ter esse tipo de disputa surgindo no âmbito internacional. Acho que o Brasil não vai fazer muito parte disso, porque a gente não tem esses tratados. No fundo, a decisão, né, do governo brasileiro na época é que o Brasil ele não precisava concluir esses tratados para atrair investimentos, o que no fundo se provou verdade. O Brasil consegue ser um lugar, acho que conseguiu, pelo menos naquela época, justificar a não opção pelos tratados e foi bem sucedido. E talvez se tivesse seguido o caminho da Argentina, tivesse uma série de condenações de sentenças arbitrais para pagar na casa de bilhões de dólares hoje. Então, acho que foi uma escolha acertada ali do governo brasileiro na época, na década de 90, que conseguiu fazer a desestatização, né, as privatizações, sem ter esses tratados e atraindo capital estrangeiro. Uhum. Além da questão climática, e até que a gente está mencionando aqui, o que se fala hoje em dia é inteligência artificial. IA para cá, e cada dia surge uma nova. Você acha que isso também vai acabar caindo em disputas arbitrais? Eu acho que isso vai acabar caindo na nossa vida como um todo, né? E especialmente também na nossa prática como advogado, qualquer que seja a área, então invariavelmente a arbitragem vai ser afetada. Hoje já se discute, já se existem... A arbitragem, como eu coloquei, ela é muito flexível, então você tem uma possibilidade das partes, né, disporem sobre muita coisa. Só que às vezes isso gera alguns vácuos. Então você tem instrumentos de soft law, né, que eles chamam, que são regras que algumas instituições criam que as partes podem adotar para disciplinar algumas questões. E já se existe hoje muitas regras sobre o uso da inteligência artificial na arbitragem. Então, se as partes acordam, aí o tribunal fica ali obrigado a adotar que ele tem que, por exemplo, todo mundo tem que informar se usou inteligência artificial para elaborar peças, para, enfim, qualquer tipo de atividade ali do procedimento arbitral, pode ter vedação ao uso, então as partes podem colocar que o tribunal não pode fazer uso de IA, não pode jogar todos os documentos aí numa dessas ferramentas. Não, ou redige a sentença. Acho que tem algumas ferramentas hoje que a gente já usa, né, que são boas, que estão fazendo um trabalho bom na parte jurídica, mas enfim, eu posso querer que você não use e posso colocar ali. Então já se existe isso na arbitragem aí, ainda incipiente, mas já é uma preocupação, e acho que a gente vai ter disputas de inteligência artificial que vão ser objeto de arbitragem, né? Então, problemas que isso causa, contratos que, enfim, de alguma forma você tem envolvendo essas tecnologias. E acho que já se discute se você vai ter um julgador por inteligência artificial, né? Então, acho que ainda existe uma grande limitação. Eu acho que a função, né, humana no ato de julgar ainda é relevante, mas é uma discussão que está tendo, então... A inteligência, eu entendo que ela vem para ajudar, mas ela tem que ser um assistente, né? Ela não pode ser a pessoa que julgou ou que fez, né? Então, claro que a gente vê hoje em dia, o pessoal joga na inteligência e usa, mas assim, ela tem que se assistir a fazer as decisões, as peças e tudo mais. A gente vê muito hoje, você até estava comentando ontem, quer dizer, da gente protocolar uma alegação final num dia, no outro dia saiu a sentença. Fala, então foi feito via inteligência artificial. Então a pessoa, ela não leu a minha alegação em um dia. Então já estava pronto. Então, é possível, ou já estava pronto. Ou já estava pronto. Mas na arbitragem existe essa disposição assim a pessoa pode vedar
as partes podem dizer que elas não gostariam, como elas também podem concordar que, assim, ó, vamos todo mundo usar e tudo bem, é isso. Sim, mas aí eu acho que você tem que ter os limites, né? Então, o tribunal vai poder usar, mas ele vai poder usar para quê? Ele vai poder usar para resumir peças, para ler, né, para entender, ou ele vai poder usar para julgar? Ele vai poder colocar ali, as partes têm esses 2 argumentos, decida aí o que faz sentido com base na prova. Então, acho que as partes têm essa liberdade, e aí se o tribunal não estiver confortável, os membros podem renunciar. A forma deles fazerem um protesto aí por não aceitar é renunciar ao tribunal ali, né, a função de árbitro. Então, as partes têm a liberdade de fazer isso. São elas que delimitam, né, a disputa e elas que coordenam o procedimento. Então, se elas querem adotar uma regra de produção de provas, elas têm bastante liberdade. O tribunal tem menos, acho que, poder de decisão quando as partes acordam e limitam, né, a função jurisdicional dele. Porque isso é a essência da arbitragem. Você diria que esse tema da inteligência artificial é um dos temas, ou é o tema mais quente aí na arbitragem hoje em dia? Eu acho que ele é um pouco o tema do direito mais quente no geral, né? Na arbitragem, eu acho que ele ainda não é... Assim, tem muita gente escrevendo sobre, muito evento, já tem algumas disputas de tecnologia aí, mais ou menos, que tocam em inteligência artificial, mas não acho que ele ainda é uma unanimidade como tema... Mas porque, no fundo, eu acho que é um tema que vai impactar a nossa vida como um todo, né? Especialmente como advogados, e invariavelmente em todas as áreas, de maior ou menor maneira. Assim, direito criminal, talvez você não vá ter um impacto tão grande que o cara não vai precisar na delegacia soltar um preso, mas pra gente que trabalha com processos eletrônicos, que tem ali audiências que às vezes podem ser online, com certeza vai ter muita coisa que vai ser impactada. Então, já tem gente que usa softwares desses que leem expressões, microexpressões faciais e vão tirando conclusões e te apresentando, né, a receptividade a ideias. Então, isso é uma coisa que você pode usar numa audiência. Lá em Londres teve um advogado que apresentou pra gente tipo um processador, era um box que você levaria para a audiência, você subiria todos os documentos do caso nele e conforme a audiência fosse acontecendo, ele iria te dando inputs. Então, pergunta isso aqui para testemunha. Então, assim, já tem coisas que estão acontecendo, né? Só que eu acho que é muito mais para tentar, que nem você colocou, ser um assistente, um facilitador da nossa vida para a gente avançar o nosso trabalho. Então, o que eu vejo até hoje é isso. Entendi. Mas não julgador, né? Pode ser um assistente, trazer subsídio, mas não julgado. Exatamente. Não, exatamente. Tem alguma questão? Alguma dúvida? Não, eu tô aqui impressionado com o vasto conhecimento aí. Aprendi bastante aqui hoje. Legal. Sobre arbitragem. Parabéns. Eu acho que a gente pode ir indo já pro final. E aí eu acho que até pra gente concluir, eu queria que você falasse pra gente, assim, reflexões sobre a arbitragem, sobre o futuro dela aqui e fora. E até acho que é algo legal, uma recomendações para os estudantes de direito, ou para as pessoas que queiram ser árbitros ou trabalhar com arbitragem, o que você falaria para essas pessoas, entendeu? Legal. Eu acho que a reflexão que eu deixo aqui é que a arbitragem não é solução para tudo. As pessoas tendem a achar que a arbitragem vai resolver todos os problemas das disputas no Brasil ou no mundo, que a arbitragem vai ser rápido, que a arbitragem vai fazer milagre, que vão ter boas sentenças, mas no fundo acho que tem disputas que o judiciário resolve de forma eficiente e bem. Acho que nos últimos 10 anos, com a implementação de processo eletrônico, com a pandemia, né, com essa possibilidade de você acessar os juízes e os cartorários de forma eletrônica por e-mail, que era uma coisa que não existia, você tinha que ir lá presencialmente no fórum, agora você pode ligar por Teams. Tem uma eficiência do judiciário que está crescendo, eu acho, cada vez mais, já vem nos últimos 10 anos. Tem juízes especializados, então aqui em São Paulo, por exemplo, as varas empresariais, os juízes são muito bons, no tribunal também. Então, assim, tem disputas que talvez o judiciário esteja julgando mais rápido que a arbitragem. Então eu acho que é muito comum que as pessoas achem que a arbitragem é só maravilhas, mas não é. A arbitragem, se você tem uma parte ali beligerante, ela pode tocar o terror no caso, e o caso vai demorar, o caso vai se arrastar, ela vai plantar nulidades, ela vai fazer o escarcéu. Então eu acho que as pessoas tendem a achar a arbitragem só maravilha, mas não, tem problemas também. A arbitragem, acho que ela tem que ser empregada para as disputas que de fato comportem essa resolução de disputas e que faça sentido. Então, não acho que a arbitragem é a salvação de tudo, como algumas pessoas acham. Acho que a arbitragem tende a crescer no Brasil cada vez mais.
Mas talvez exista um retorno ao judiciário para algumas disputas. Existem algumas empresas que ultimamente estão refratárias à arbitragem, que tiveram experiências ruins, acho que é um número muito pequeno ainda. O Brasil tende a ter uma qualidade muito boa nos tribunais arbitrais que julgam as disputas, então, mas é uma coisa que a gente vê. E eu acho que a arbitragem ela não pode se sentir imune a críticas. Ela tem que, acho que, dialogar com a comunidade, né, jurídica no geral, ela não pode se fechar. Nós somos o pessoal que faz arbitragem, vamos se proteger. Não, eu acho que ela tem que dialogar com o empresariado, com o resto da comunidade jurídica para entender quais são os problemas que a arbitragem ainda tem, porque ela ainda tem problemas. E acho que é esse exame de consciência que vai fazer a arbitragem continuar crescendo e cada vez se firmando mais como esse método preferido para as disputas empresariais, especialmente também de infraestrutura, admissão pública, etc. E acho que talvez para quem ainda não está nessa área, tanto um estudante como um advogado, para os estudantes eu acho que grupos de estudo nas faculdades e essas competições de arbitragem são a forma mais fácil e essencial ali para você entender e começar a se inserir nesse mercado. Para advogados que não atuam, acho que começar a frequentar os eventos que existem na área e existem alguns cursos, né, básicos de arbitragem para você poder realmente ter ali os conceitos básicos, fixar, entender como o processo se coloca. Acho também uma forma de ingressar nessa área, porque no fundo, se você não faz isso, acho que é muito difícil que apareça um caso para você do nada. Acho que tem que ter ali realmente um esforço, se colocar nos lugares em que isso é discutido, que o assunto é discutido, conhecer as pessoas que fazem parte desse mercado. Acho que isso é importante.